Boa noite, meu nome é Gabriel Nunes, sou aluno da Engenharia Mecânica. Vim apresentar o trabalho Determinação do coeficiente de expansão térmica de materiais compostos utilizando modelagem com elementos finitos baseada em imagens, orientado pelo professor André Pereira, Departamento de Ciências da Computação, e professor Juan Pardal, Departamento de Engenharia Mecânica. Materiais compostos são materiais formados por dois ou mais materiais monolíticos com classificações diferentes, né? Então, as categorias de materiais monolíticos são metais, polímeros e cerâmicos, e o material composto é uma combinação desses materiais. Nos últimos 50 anos, materiais compostos têm sido os principais tipos de materiais sendo desenvolvidos, onde com o objetivo de se obter propriedades físicas e químicas mais interessantes do que os materiais que os compõem, né? Os principais fatores de motivação para a utilização e para o estudo de materiais compostos são a possibilidade de redução de massa, aumento da resistência à corrosão, redução do número de partes numa montagem, aumento da vida em fadiga e controle de condutividade e expansão térmica. Os valores das propriedades efetivas dos materiais compostos podem ser determinadas de diferentes maneiras. Uma maneira analítica, que geralmente vai exigir mais hipóteses simplificadoras, ou podem ser determinadas de maneiras experimentais, desde que existam informações disponíveis para todo tipo de combinação de microestrutura que está sendo estudada. É uma alternativa que elimina a necessidade de modelagem, de fazer uma modelagem, mas requer muito investimento na geração de dados experimentais. Bom, o principal ponto de estudo nessa área é o desenvolvimento de modelos computacionais para simular o comportamento desses materiais e determinar as propriedades efetivas desses materiais. O coeficiente de expansão térmica ou o coeficiente de dilatação térmica é a propriedade do material que caracteriza a deformação que ele sofre quando submetido a uma variação unitária de temperatura. A capacidade de prever e controlar as características é muito importante na propriedade de engenharia de larga escala, até para projetos de instrumentos de precisão. Controlar essas deformações geradas também é importante para reduzir as tensões térmicas em sistemas mecânicos e diminuir problemas gerados por fadiga durante os ciclos térmicos que o material sofre no decorrer da vida útil. Em 2013, os autores Andreassen e Andreassen desenvolveram um programa educacional que determina a propriedade de um material composto utilizando o método de elementos finitos e técnicas de homogeneização numérica. O objetivo principal desse trabalho foi detalhar a implementação desse programa e demonstrar como que o método de elementos finitos pode solucionar o problema proposto e avaliar alguns resultados simulados através do programa. A homogeneização numérica consiste numa estratégia para a obtenção de um valor médio a um valor efetivo para propriedades de materiais que possuem uma heterogeneidade na sua microestrutura. No caso representado na imagem, né, a honeycomb que pode ter sua estrutura sendo representado por essa célula em destaque repetida periodicamente, a homogeneização procuraria encontrar um valor para o tensor de elasticidade que tratasse o material como homogêneo. Para encontrar esse C, seriam necessários aplicar um conjunto de deformações prescritas. No caso de um problema bidimensional, seria necessário aplicar 3 deformações, né, e a partir da obtenção dos valores de sigma médio, ou sigma barra na equação 1, para cada deformação prescrita você poderia encontrar você poderia encontrar uma coluna da sua matriz de elasticidade. A equação 2 demonstra como seria obtido essa tensão média, né? Você precisaria realizar uma média no volume, né? O ômega representa o volume das tensões de cada parcela da sua microestrutura, né? E no caso, a equação 3 demonstra como seria possível encontrar o coeficiente de expansão térmica efetivo, no caso o alfa barra, a partir da mesma estratégia. Seria necessário realizar primeiro, né, a obtenção da matriz de elasticidade média e ao invés de aplicar uma deformação prescrita, seria necessário aplicar uma diferença de temperatura prescrita unitária, obtendo o valor de sigma
obtendo o valor de sigma barra utilizando a mesma estratégia que na equação 2, seria possível encontrar então um alfa efetivo, né, por um material. O programa estudado no trabalho realiza uma análise em um problema plano, né, tomando como domínio o volume representativo elementar de um material composto, né, assumindo a hipótese do estado plano de deformações. Para avaliar as deformações no nível da microestrutura dos materiais compostos, foram assumidas algumas hipóteses. A primeira, a de equilíbrio estático, representada pela equação 1. A segunda, que é a relação entre a deformação e deslocamentos é válida, representada pela equação 2. E a 3, que a lei de Hooke é respeitada pelos materiais que compõem o domínio do volume elementar representativo. Para o caso de uma análise de expansão térmica, para a determinação da expansão térmica, é necessário utilizar uma forma generalizada da lei de Hooke, que contempla as deformações térmicas, né? Então a lei de Hooke, essa hipótese está representada nas equações 3 e 4. Manipulando essas quatro equações é possível chegar nessa quinta equação, que é a equação de Navier para o caso, né, modificada para o caso da consideração das deformações térmicas, né? Essas equações estão na forma matricial e cada componente está mostrado ao lado, né, onde sigma são as tensões, epsilon são as deformações, L é a matriz dos operadores de derivada e C é a matriz constitutiva do problema, né, na lei de Hooke, para o caso do estado plano de deformação. Aqui a gente tem uma ilustração do que seria um volume elementar representativo de um material composto, né, nesse caso de duas fases distintas, né. A imagem da esquerda ilustra a seção transversal de um composto que pode ser feito de fibra e matriz, né. A fase circular seriam as fibras. E o recorte mostrado na imagem da direita é um volume elementar representativo, né. No caso, isso quer dizer que todo o meio do seu material ele é representado periodicamente por esse volume elementar, e uma análise nesse volume elementar utilizando condições de contorno periódicas é suficiente para determinar a propriedade em todo o meio. Então, o objeto da nossa análise é o volume elementar representativo de cada material analisado. A solução do problema mostrado nos slides anteriores com um método de elementos finitos, o programa recebe como entrada Lx e Ly, que são os comprimentos da célula unitária, o ângulo φ, né, o ângulo entre esse lado esquerdo e o eixo horizontal. Nesse caso, esse ângulo φ foi fixado 90 graus para respeitar a geometria do pixel da imagem. Os parâmetros de Lamé, lambda e mi para cada uma das fases do compósito. Esses parâmetros são parâmetros que determinam as propriedades elásticas do material, como são o módulo de Young e o coeficiente de Poisson. Mas a utilização dos parâmetros de Lamé no lugar desses parâmetros mostrados na matriz constitutiva para o estado plano de deformação facilita muito a implementação da matriz constitutiva no programa. Também são dados input o coeficiente de expansão térmica para cada uma das fases do material e a matriz indicadora X, que nesse caso é substituída pela imagem de entrada, né? A matriz indicadora passa a ser o bitmap da imagem, que indica a localização de cada fase do material na célula unitária. Na figura do slide dá para ver um exemplo, né, uma ilustração da malha, né, utilizada pelo programa. A figura A, né, a figura A mostra como é a implementação das condições de contorno periódicas, né? Você pode perceber que as arestas opostas possuem essa mesma numeração menor aqui, que são os graus de liberdade. Então, todos os deslocamentos calculados para os graus de liberdade do lado esquerdo vão ser os mesmos para o lado direito. Isso garante que o que está sendo calculado para uma célula unitária se repete em todo o meio do material. A análise realizada pelo programa consiste em aplicar, né, uma diferença de temperatura, né, na célula unitária
e verificar e calcular seu coeficiente de expansão térmica homogeneizado. Com o objetivo de avaliar o programa, a primeira análise que foi realizada foi com uma imagem que representa o material com três fases distintas, né? A fase na cor branca é como se fosse um vazio, né, modelada com uma rigidez 10 a menos 6 menor que a rigidez das fases coloridas, que possuem a mesma rigidez, né? A expansão térmica na fase vermelha foi modelada como sendo 10 vezes maior que a da fase azul. A imagem da direita mostra a imagem que foi utilizada como célula unitária depois da segmentação. Utilizando valores unitários para as propriedades da fase de menor expansão térmica, o resultado obtido para a imagem segmentada convergiu para valores distantes dos valores esperados pela literatura, né, que para a mesma célula unitária apresentou um valor de menos 4,02. Além disso, né, essa simetria entre alfa 1 e alfa 2, né, CET1 e 2, que seriam a expansão em cada direção da célula, são inconsistentes com a simetria esperada nessa geometria de imagem, né, o que pode ser explicado por erros durante o processamento da imagem. Para testar essa hipótese, a mesma imagem foi analisada novamente, mas dessa vez cortando um primeiro quadrante da imagem, né, cortando o quadrante superior esquerdo da imagem e espelhando ele nas outras direções, com o objetivo de tornar a imagem mais simétrica, né? E com isso a diferença entre os valores de alfas foi muito menor do que os apresentados na primeira análise, e o resultado convergiu para um valor mais próximo do valor esperado pela literatura, né? Tendendo a convergir para algo em torno de 3, menos 3,9, enquanto o resultado da literatura foi menos 4,02. Uma terceira análise foi feita, simulando um material com duas fases, né, também simétrico, como se fosse uma célula unitária de uma lâmina de matriz e fibra, né? Então, era uma imagem 3x3, onde o pixel, ou seja, com 9 pixels, né, e o pixel central representando a fibra, e o restante representando a matriz de epóxi. O resultado encontrado, né, está representado nessa tabela da direita, mostra que ele é simétrico, né, o que é esperado para essa imagem, e com valores de alfa dominados pelos valores da matriz, por conta da sua rigidez muito menor, o que também é esperado pela literatura. Com isso é possível concluir que o programa utilizado apresenta resultados consistentes com a literatura, né, levando em consideração que esses erros de processamento de imagem, né, e que mostram que implementações utilizando métodos de elementos finitos podem ser interessantes para o design de novos materiais, né? Sempre tendo em vista que esse pré-processamento da imagem precisa ser bem feito e precisa ser estudado para se evitar erros como os mostrados na primeira análise. Essas foram as referências bibliográficas para o trabalho. Obrigado.